Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Olá, doutor. Tudo jóia? Tudo certinho? Tudo certinho. O único dia que você não usa terno e gravata foi te incomodar ainda. Quase coloquei em homenagem, hein? Ele hoje deu o dia de ficar de pijama em casa, só que não. Não, não teve jeito. Pelo menos da cintura para cima, não. Ah, é. Não vou te sacanear. Não vou pedir pra você mostrar. Esses dias eu estava conversando com a Alice Esteves, que é psicóloga dela. Mostra aí a tua parte de Uhum. baixo. Aí Não tem jeito, não né? tem jeito, né? Em casa, Ah, a em gente se casa, arruma então, mas metade do corpo só. você tá morando em Malé ou você tá aqui? Em Tô Porto morando em Malé e de vez em quando, né? Agora com home office eu acabo nesse final de semana alguma coisa, né? Eu venho para cá, fico aqui quando dá, né? Mas a minha residência fixa seria Malé mesmo, né? Malé, né? Não Mas tem aí como. fica mulher e filha aqui, né? Então sempre que dá eu tô aqui. Ah, elas estão aí. Ah, não, elas estão aqui em Porto União, né? É isso, então sempre Ah, que dá eu tô sim. aqui, né? Então final de Claro. semana eu tô sempre aqui, né? Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Tranquilo, Tá chovendo aí também? tá? Agora deu uma acalmada até, mas tava forte até agora. É, né? O rio tá seco, né? A gente reclama quando não chove, reclama quando chove. Nunca tá bom, né? Você tá frio, Nunca você tá tá quente, não bom. tem jeito. É. Eu passo frio sempre, apesar de ser pé vermelho, né? Moro a vida inteira morando em Palmas, mas aqui é muito frio, frio diferente, Que é muito úmido, né? muito úmido. Bom, doutor, hoje, para quem está aí assistindo a gente, eu quero apresentar para vocês o doutor Ítalo Mário Basso Júnior, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Processual Civil pela Unisul e é juiz de Direito desde 2013. O doutor Ítalo, aqui, meu som tá baixo, Irani? Tá um pouquinho baixo. É? E agora, melhorou? Melhorou. É? Uhum. Que bom, o pessoal não escuta a minha introdução. Bom, então o doutor Ítalo é aqui de Porto União, mas agora, né, em virtude dos concursos, né, e de toda a lotação que acontece na carreira do juiz, ele está lotado lá na comarca de Malé. Doutor Ítalo, eu já de antemão quero agradecer muito o teu convite para participar da nossa live. Eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém da área do direito e que seja do Poder Judiciário, no teu status como um juiz, vem muito agregar conhecimento para todos nós, ainda mais nesse momento em que todos nós estamos vivendo um momento assim, de pandemia que, como você falou, os crimes, né, da internet, os crimes os crimes de violência contra a mulher, violência doméstica, crime sexual, todos esses crimes têm acontecido com mais frequência. A gente, pelo menos é o que a gente tem percebido, né? Não sei se é por virtude da pandemia, mas me parece que esses crimes vêm aumentando. Então, quando eu pergunto para as pessoas, quem vocês gostariam de escutar falando? Por que você não conversa com alguém da área do direito, né? Então, quando eu fiz esse convite para você, você prontamente já aceitou e eu te agradeço demais, né? Meu nome em nome da Mary. Muito obrigada mesmo. Obrigado pelo convite, tá? Isabel, não sei se você me permite chamar de Isa, já peço, me Claro! chame de Ítalo também. A gente já é amigo de longa data, aí né? Fica até estranho quando você me chama de doutor. Mas tudo bem, tá? Isa, muito obrigado pelo convite, eu fiquei feliz mesmo, né? Tanto pela iniciativa de vocês em começar com o Magazine Contestado, como também pelo convite de participar de hoje, hein, da live aí com vocês, para explicar algumas coisinhas aí e passar alguns crimes aí que realmente aumentaram ou que ocorrem com frequência na nossa região e que, às vezes, alguns cuidados aí são bons e simples de tomar e evitam, às vezes, uma dor de cabeça muito grande. Então tá jóia. Bom, eu já quero perguntar para você o seguinte. A gente sabe que a violência contra a mulher sempre existiu, né? Não é uma coisa de agora. Antigamente até a mulher sofria muito mais, mas era uma violência cultural até, né? Ela apanhava dos pais, dos irmãos, sofria, ela ficava
na mão dessas pessoas, né? E daí casava com 15 anos, porque a vida não era tão longa, né? As pessoas não eram tão longevas, então se casavam muito cedo. Então ela sempre foi submissa ao poder masculino. Mas agora, né, que depois de 1960, a mulher começou a ser tratada de uma maneira diferente em relação a isso. Ela começou a verificar que essa cultura, ela parte de uma violência. Então a violência é estrutural e cultural já acontece há bastante tempo. Mas enfim, a mídia se ocupa muito, né, agora de discutir essas questões da violência contra a mulher e tem dado muitas notícias em relação a isso, porque é uma matéria que vende também, né? Então, de certo ponto, a violência doméstica tem sido meio que utilitária às vezes, né? Mas tudo bem. Eu quero ver o seguinte: você acredita que a violência doméstica aumentou durante a pandemia em relação aos períodos de 2018 e 2019, na tua experiência, na literatura, enfim? Olha, isso que a gente pode falar é o seguinte. Primeiro, que concordo com você em gênero, número e grau, aí, que é uma coisa cultural na nossa sociedade, a violência doméstica, né? É o machismo e a sociedade aí, patriarcal ainda acaba sendo aí a grande mola propulsora mesmo dessa grande quantidade de crime de violência doméstica que a gente tem. E a gente, para tentar mudar isso, né, vai ter que começar aí desde da base mesmo, né? Desde educando nossas crianças mesmo, até um pouquinho antes de falar dos dados mais atuais aí. Agora, faz questão aí de 10 dias, foi aprovada até uma lei nova, agora foi sancionada já pelo presidente, a Lei 1464 de 2021, que já está incluindo até o tema de violência contra a mulher na LDB, para ser tratado desde a educação básica, isso daí, sabe? Então vai ter até semana nacional, né, para tratar do combate à violência contra a mulher, porque realmente é cultural. A criança cresce, às vezes, vendo o avô batendo na avó, o pai batendo na mãe, e se é menina, acaba reproduzindo, né? Começa a ter o primeiro relacionamento dele, o namoro, acaba reproduzindo isso com a namorada, com a companheira, com a esposa, futuramente. Isso, infelizmente, é cultural e é extremamente comum. Quanto aos dados mais atuais, até quando a gente conversou, eu dei uma pesquisada rápida, tá? Pra você ter uma noção, porque na prática a gente sente que no começo eu tinha dado uma diminuída, mas já explico o porquê da diminuída, no começo da pandemia. E depois a gente começou a ver entrar um monte de coisa e começou a aumentar, sabe? Muito pedido de medida protetiva, muita situação de mulher aí fazendo boletim de ocorrência, informando, né? Questão de lesão corporal, ameaça, enfim. Uma série de crimes aí perpetrados contra a mulher. E o que aconteceu? Eu vi até um estudo feito ali com São Paulo e Rio de Janeiro, que eles tiveram números. Eles fizeram o primeiro semestre de 2019 e compararam com o primeiro semestre de 2020 agora. E eles notaram que teve um aumento do número de chamadas para o 190 para a polícia informando violência doméstica e um aumento no caso de feminicídios. Até aumento de chamada, até eu anotei a porcentagem, que foi 27%, que aumentou o número de chamadas. Mas, de forma contraditória, o número de prática, né, de registro de ocorrência mesmo em delegacias por lesão corporal e ameaça, caiu 15% em 2020 e também teve uma queda do número de medidas protetivas. E o que foi isso daí? Na verdade, isso daí esconde uma subnotificação que a gente fala, né? Como a pessoa, principalmente no início da pandemia ali, que é o que essa pesquisa retratou, o primeiro semestre, teve aquele primeiro boom ali, né? As pessoas ficam em casa, não saiam, tudo meio que travou, né? Tudo parou. As mulheres começaram a ficar mais tempo em casa com os agressores. Ou seja, dificultou elas de formalizar. Porque, às vezes, ligar para a polícia, ou o caso de feminicídio, que é a morte, né? Não tem como esconder. Ligou é mais fácil, ela liga de casa, e quando morre, o número acaba aparecendo na estatística na hora. Mas lesão corporal, ameaça, medida protetiva, ela precisa se deslocar, fazer um BO na delegacia, pedir a medida, né? E ela estando o dia inteiro com o suposto agressor na casa, ela se sentia intimidada, ela não tinha como fazer isso. Tanto é que à medida que foram dando uma aliviada nas medidas de restrição, de locomoção, tudo, o número voltou a subir e hoje, primeiro semestre de 2021, eu já vi algumas pesquisas demonstrando um aumento bem significativo do número de casos de violência doméstica. Um exemplo prático aí na nossa região, por exemplo, ali na comarca de Malé, que envolve Malé e Paulo Frontin, a gente teve já um aumento considerável de casos de Maria da Penha. Acho que todas as ações penais, né, as denúncias que o MP
ajuizou nas últimas 2 semanas aqui em Malé com a gente, foram, acho que todas de Maria da Penha, tá? Ou lesão corporal, ameaça, ou agora um crime também relativamente recente, que é quando a pessoa viola a medida protetiva, né? Ou seja, ele tem a medida protetiva já contra ele, e mesmo assim ele vai lá, se aproxima, mantém contato, né? Enfim, esse tipo de situação aumentou bastante. E não digo só nos nossos municípios, porque também é questão de um mês atrás, nem isso, 3 semanas, eu que estava responsável pelo plantão regionalizado. Esse plantão, quando ocorre, tem um rodízio de juízes, e nessa época eu respondo por aproximadamente 9 comarcas, aí, que deve abranger em torno de 14, 15 municípios, tá? Pega ali, no caso Malé, Frontin, Rebouças, Rio Azul, Irati, Teixeira Soares, Inácio Martins, sabe? É uma porção de Fernandes Pinheiro, uma porção de municípios ali, até Prudentópolis. E quase tudo que a gente fez no plantão foi Maria da Penha. É medida protetiva, é flagrante de prisão de Maria da Penha, é violação de Maria da Penha. Infelizmente, o grande volume hoje da vara criminal, pelo menos da nossa comarca ali de Malé, é violência doméstica. Infelizmente, diria que mais da metade, com certeza, do volume ali da nossa vara criminal são crimes aí vinculados à violência doméstica. Então, isso daí acaba sendo triste demais, né? E com a pandemia, como a gente já falou, só piorou. Mais tempo em casa, mais tempo que acaba tendo, todo mundo mais estressado, maior o desemprego, falta dinheiro, então acaba que desconta o bebe mais e acaba que desconta ainda mais na mulher, nas outras mulheres menores, às vezes que vivem com a pessoa, e isso daí a gente está vendo um incremento aí, né, dos números bem, bem grandes e de forma bem ruim. Eu li um artigo da Universidade de Córdoba, na Argentina, porque como o lockdown deles foi 8 meses praticamente, e eles tiveram um problema econômico que afetou a Argentina grandemente, então essa universidade fez só 5 perguntas, colocaram pesquisadores na rua mesmo para ir em casas assim aleatórias e perguntar se a mulher se sentia ameaçada, o que estava acontecendo na casa dela, se ela já havia sofrido ou não havia sofrido, e se havia sofrido com qual frequência, enfim. E lá na Argentina, né, pelo menos na cidade de Córdoba, que é uma das maiores da Argentina, a universidade também detectou que teve um aumento maior também. Cerca de 30% de mulheres que nunca tinham experimentado nenhum tipo de violência do cônjuge ou da pessoa que estava convivente, teve essa experiência triste durante a pandemia. E um dos motivos maiores, obviamente, que elas citaram, foi o aumento do número a pessoa começou a beber mais. Elas sentiram que as pessoas não tinham o que fazer, né? E o tempo de lazer é destinado ao consumo de bebida alcoólica. Então, a gente sabe que isso também é uma faísca, né, para explodir, né? E te pergunto, todos os dias a gente vê que a Polícia Federal tem batido recorde de apreensão de drogas ilícitas. Praticamente é o que mais sai. Se se vê lá na página da Polícia Federal, eu gosto sempre de dar uma coringada lá para ver o que tem de notícia interessante. E praticamente o que a gente vê nós temos recorde de aparição de cocaína, agora tem as drogas sintéticas, né, que são mais fáceis de contrabandear, enfim. Então, basicamente, todo dia estão batendo recorde. Será que isso também é um resquício do confinamento, né? Será que o confinamento também está fazendo com que as pessoas se droguem mais? E só, antes ainda de entrar nessa sua pergunta, só complementar com umas 2 ou 3 informações quanto ainda à questão só da violência doméstica. Eu acho importante, às vezes, que as pessoas saibam, que fique registrado aí para vocês, né? Só alguns mecanismos que ainda as mulheres têm para tentar se proteger mesmo sem sair de casa, tá? Tem o Disque 100 hoje, que se disca ali, número 100 no telefone, e tem como falar via governo federal, é uma central nacional, e a gente recebe essas denúncias daí de acordo local, eles remetem para a gente nas comarcas, no caso de violência em geral, tá? Pode ser o Disque 100, violência menor, e agora eles começou como menor e abuso sexual de menores, tá? E hoje eles já recebem denúncia de quase tudo. E o outro número é o 180, que esse é mais específico para a questão de violência contra a mulher, tá? Então eles prestam um apoio e também orientam mulheres quanto a isso daí. Outra coisa, novidade que a gente tem nessa questão aí, o Paraná está implantando, já tem algumas cidades que tem, é o chamado botão do pânico, tá?
Podem abaixar o aplicativo 190 PR, que é da Polícia Militar, e agora, se não me engano, até no final de julho aí, é para estar isso aí já disponível em todas as comarcas. Acho que até a gente aqui já vai estar com isso daí funcionando 100%. Então, nesses aplicativos, a mulher pode baixar esse aplicativo no celular, e o que acontece? Se ela tiver uma medida protetiva em favor dela, né, contra o agressor, o juiz, na decisão, já pode fixar, conforme o grau de gravidade, né, da ameaça, ou se alguém que já reincide nesse tipo de crime, e a gente concede a ela acesso a esse botão do pânico na decisão. E essa decisão daí é comunicada ao Estado, com a Secretaria de Segurança, tudo, é uma integração de vários órgãos, sabe? E daí ela entra nesse aplicativo, cadastra o nome dela, vai ter ali que ela tem a medida, e daí a Celepar, que faz essa transmissão aí, vai liberar para ela acesso a esse botão do pânico, porque teve uma decisão judicial que concedeu a ela. E a partir do momento que ela tiver, por exemplo, em casa, e o marido não pode se aproximar, e começa a chegar ali, ela pode entrar nesse aplicativo, e ela clica, o botão vermelho que vai ter ali, ela clica nesse botão do pânico. Esse botão, é importante ela deixar sempre o GPS no celular ligado, porque esse botão, ele manda na hora, para o Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, a localização dela, e também ele começa na hora uma gravação de 60 segundos de áudio. E essa informação vai direto. Então isso daí, claro que não é o ideal, mas ainda já é mais uma ferramenta que a gente tem aí para tentar enfrentar esse tipo de violência, tá? Com relação à questão de drogas, e já digo aí tanto ilícitas quanto lícitas, a gente realmente também, isso a cada ano a gente vem aumentando mais, infelizmente, não tem jeito, e com droga sintética, então, é muito mais fácil o consumo, o acesso, é mais fácil esconder, que é tudo comprimidinho, pequenininho, então é cada vez mais difícil para a polícia pegar e mais fácil o acesso para as pessoas, né? E isso daí, é claro, que nem num período, com pandemia, crise financeira cada vez maior, desemprego cada vez maior, o pessoal a saída é essa, acaba indo, seja para droga lícita ou ilícita, o consumo a gente vê cada vez mais mesmo. Com mais apreensões, a polícia cada vez mais focada em cima disso, e o tráfico acaba sendo a matriz de uma série de outros crimes, né? Então sai do tráfico, o tráfico gera lesão corporal, vai gerar posse de arma, o furto, o roubo que a pessoa vai fazer para ter o dinheiro para comprar a droga. A pessoa chega drogada em casa, acaba agredindo mulher, se acidenta de carro, enfim, homicídio, feminicídio. Então, sabe, o tráfico de drogas acho que é o câncer da sociedade hoje, sabe? Ele é a causa principal aí de uma infinidade de outros crimes. Então, realmente, isso... A gente não tem ainda, eu tenho percebido, aqui na nossa região, a gente não tem ainda latrocínio. Não é muito comum, né? Que é roubo seguido de morte. Mas o que a gente vê nas cidades grandes é que o latrocínio tem aumentado, assim, pelo menos no Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes cidades, algumas capitais do Nordeste, Salvador, aumentou o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, justamente porque as pessoas têm consumido muito mais drogas, não estão empregadas, não têm possibilidade de emprego, e claro que chega uma hora que não vão nem trabalhar. Então, lógico, como você falou, né, o tráfico, ele causa um estrago gigante na sociedade, porque ele se enraiza em vários pontos, né, em várias áreas. E com relação ao latrocínio, já para frente a gente vai falar de alguma outra questão aí de crimes que ocorrem na nossa região. Eu vou falar para você também vinculado. Latrocínio, bebida, que infelizmente tivemos um caso de latrocínio recentemente, na opção de acho que um ano e pouco atrás, em Malé ali. Vou explicar depois com mais calma com relação a esses outros crimes, mas já digo o que pode acontecer também. Como por causa da droga lícita, bebida. Bebe-se demais na nossa região. Demais mesmo. Crimes de Maria da Penha, violência doméstica, posso falar, sei lá, para não falar 10, 19, porque vai dar mais. Vamos ver, de cada 100 aí, 95, 97 crimes está com bebida alcoólica. É muito raro pegar um crime de violência doméstica que não tenha bebida alcoólica no meio. Mas é raríssimo mesmo. Eu agora não lembro de nenhum exemplo de cabeça até para te falar. Todos que me vêm à mente, todos com bebida alcoólica. E agora bebe-se cada vez mais. Em vez de beber no bar, o pessoal está bebendo em casa. Daí facilita ainda mais a violência doméstica, né? Então, o alcoolismo aqui na região é algo assustador. É muito raro mesmo, digo até na violência doméstica. Eu já peguei caso, furto
entrou na casa, no restaurante, em alguma loja, porque tinha bebido antes, estava armado que tinha bebido, a própria embriaguez ao volante, que é a bebida, né, um elemento do crime. A gente tem muito mesmo, muito caso de embriaguez ao volante. Então a bebida aqui é outro caos, sabe? Não só droga ilícita. A bebida alcoólica na nossa região é um negócio impressionante. Eu até brinco, o pessoal bebe quando está feliz, bebe quando está triste, bebe quando está doente. Eu já peguei casos da pessoa falar em audiência que ele tinha ido lá porque tinha agredido a mulher e porque estava embriagado. Tanto é que eu não consegui nem fazer a primeira audiência no dia ali, que a pessoa não tinha nem condições de ser ouvida, sabe? Tão embriagada que estava. Daí voltou lá um outro dia, eu perguntei na audiência se ele tinha bebido, ele falou que não. Naquele dia ele não tinha bebido. Eu falei, mas falaram para mim, porque na época tinha bar perto do fórum ali, o pessoal tinha me falado, já antes da audiência, que essa pessoa estava no bar. Daí eu perguntei para ele, o senhor bebeu alguma coisa? Não. Mas falaram que o senhor estava no bar? Não, eu só tomei uma dosinha ali, um conhaque para gripe. Então não tem, sabe? Eu falei, tudo é motivo para o pessoal beber. Então é um negócio impressionante. E daí bebeu, quem já tem, né, uma predisposição ali para o alcoolismo, isso daí vira um caos, acaba a família, acaba com a vida da pessoa, que às vezes é alguém que não é dado a cometer crime, começa a beber, começa a bater na mulher, tá com o carro dirigindo, embriaguez ao volante, e de repente tá com uma ficha criminal extensa aí, e vira um caos mesmo. E o que eu vejo, essa é a minha visão, pelo menos, é assim, desde que eu vim morar aqui em 2004, eu não vejo nenhuma campanha, sabe? Eu não consigo ver isso na nossa região. Né? Não, parece que as pessoas ficam meio... Já se acostumaram com essa prática, né? Virou meio uma cultura. Quando eu morava em Cascavel, eu trabalhava numa faculdade chamada FAG, Faculdade Assis Burgas, e a gente tinha uns projetos de extensão, a gente ia lá nos presídios, ia nos centros comunitários e fazia pesquisa, fazia levantamento de dados para ver quais eram as práticas incomuns, né, naquela sociedade, naquele bairro, para ver como é que a instituição podia entrar para ajudar, né, para pegava escolas de aplicação, por exemplo, pegava lá e adotava uma escola. Daí, naquela escola de aplicação, você tratava os pais, tratava os alunos, tratava os professores também, né? E, às vezes, aqui, eu acho que falta um pouco isso também, né? Falta um plano diretor de todas as instituições. Não é uma crítica, óbvio, mas é talvez uma visão que eu tenho, por talvez já ter morado em outros lugares. E eu acredito que falta isso. A gente tem a polícia, que tem o PROERD, que faz um trabalho sensacional em relação a isso. Tem aí o Ministério Público, tem outras campanhas, mas falta a junção de tudo isso, né? Eu acho que é a questão da educação, né? A escola tem que estar presente nisso, as universidades têm que estar muito presentes nisso, a própria assistência social, né, tem que estar muito presente nisso, né? A gente tem que ter essa disposição da sociedade para compreender isso, porque acreditava-se que crime de violência, consumo de drogas, essas coisas, ficava só naquela camada baixa da sociedade. Não. Prende-se muito mais a camada baixa, porque ele se expõe muito mais. A mulher que apanha, que tem poder aquisitivo maior, que é mais rica, ela não vai ficar denunciando o marido, porque ela tem um certo medo, né? Então, são pessoas que se expõem mais, isso que a gente tem esse preconceito, né? Então, a violência, ela está em todas as camadas sociais, a droga está em todas as camadas sociais, está em todas as escolas, está em todas as cidades, em todos os bairros, né? E as pessoas parece que falta um pouco, né, de conversar mais discutir mais sobre isso, né? É exatamente isso. A violência doméstica e o alcoolismo e o uso de droga em todas as camadas sociais, né? Exatamente isso. Pessoas mais financeiramente aí mais numa situação melhor, realmente elas não se expõem. Não é que não exista, porque eu já tive casos aí em cidades que eu trabalhei que a gente ficou sabendo no fórum que a mulher de um profissional bem conhecido na cidade apanhou muito fortemente dele, tanto é que ela foi para o hospital, e no hospital, na época, mentiram lá a história, que não tinha sido, mas chegou no nosso conhecimento no fórum que ela tinha apanhado violentamente, sabe? E o maior desespero da mulher depois era que isso daí não vazasse, porque ela não queria separar e tal, e que era vergonha, sabe? A vergonha era maior do que a vontade de ir lá, né, fazer o registro oficial, eventualmente, assim. Então, realmente é isso, sabe? As camadas mais altas aí se preocupam mais com a exposição do que vão falar, o que vão pensar,
do que eventualmente, né, em se proteger muitas vezes. Tanto é que tem gente, muitas pessoas aí de classes sociais mais altas aí que passam a vida inteira apanhando em casa e infelizmente não conseguem sair desse furacão. E dá dó, a pessoa não consegue sair mesmo, né? Sabe? Às vezes a pessoa fica com a autoestima lá embaixo, se sentindo mal, acha que aquilo passa a ser normal, natural, às vezes até não, eu mereço, eu que fui a culpada por ele me bater, e a pessoa não consegue sair daquilo, ela precisa realmente de auxílio psicológico, e essa ação coordenada aí de vários setores da sociedade é realmente cada vez mais importante, porque todos esses problemas que a gente está falando aqui, todos eles são culturais. A bebida, desde pequeno, e a violência doméstica é tudo cultural. Então a gente vem trabalhando todo mundo junto, de forma coordenada. E já digo, não é coisa para a gente resolver numa geração. Isso daí a gente vai resolver num espaço de tempo mais longo. Até brinco, eu falo com as equipes, e a gente fala, ó, às vezes a gente vai desanimar, a gente vai tratar a mesma família 20, 30 vezes, e não é fácil, a gente não pode desanimar, que a gente vai ter que tratar 20, 30 vezes, mas é porque a gente não muda a realidade de uma hora para outra. Infelizmente, esse trabalho aí tem que vir de escola, de novinho, porque a gente vê até hoje ali a pessoa que tem um filho, principalmente daí a parte do homem, né? Meu filho, o homem que acha que bebe, que aguenta beber bastante, é o cara, né? É o cara. Então, beber, ou se você começar a beber e você beber bastante, é motivo de orgulho. Né? Então acaba sendo complicado, né, a gente mudar essa cultura aí. E gera sem número de outros problemas aí. Como a gente fica pensando, né? O filho, ele vê o pai batendo na mãe, então ele vai reproduzir isso com a namorada, com a esposa e tal. A menina, ela vê a avó apanhou, a mãe apanha. Então, se ela for ocasionalmente ser vítima, o namorado vai bater nela, ela apanhou dos pais a vida inteira, do pai principalmente, né? Mas o pai tem uma função, a mãe tem outra função, né? Sempre dentro de uma instituição familiar. Então, se o pai bateu sempre na menina, então para ela não vai ser novidade apanhar do marido. Né? Então, sim, é bem isso. Isso acontece muito nas cidades pequenas, nas culturas menores, e nas culturas maiores, nas sociedades maiores, isso tem uma repercussão um pouco diferente, porque as escolas têm um pouco mais de referência para discutir sobre isso, porque tem mais liberdade na sociedade. Por exemplo, cidades pequenas como a nossa, eu via isso muito quando eu morava numa cidade, eu morava em Mangueirinha, trabalhava em Mangueirinha. Como uma cidade pequena, você não podia muito falar sobre essas questões, porque talvez você estivesse falando com possíveis vítimas de tudo isso. Então, você acaba ficando de mãos amarradas com cidades pequenas para discutir sobre isso, porque você pode estar falando sobre questões que não concernem a você, porque são pessoas que estão sofrendo disso e elas não querem se expor. Então, é muito complicado. É uma questão mesmo que tem que ser tratada desde a mais tenra idade, tem que ser discutida sempre que fosse possível ser discutida. E eu acredito até, como você falou ali, que essa inserção dessa lei na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira para ser colocada dentro do contexto escolar, essa discussão é sensacional. Né? Tem que começar pela escola. A escola não pode se omitir de fazer esse tipo de discussão. Né? Acredito que a escola, quando fala sobre meio ambiente, né? O meio ambiente não é só natureza, né? O meio ambiente é isso, é essa sociedade, é esse convívio social. E muitas vezes as pessoas se pregam lá, né? Trabalhar só com o meio ambiente e não entendem que o meio ambiente é tudo. Bom, sobre esse negócio das drogas lícitas que você falou, né? Então, a gente já discutiu que realmente o consumo de droga e o consumo de álcool associados ou, enfim, né, tem uma relação do aumento da violência durante a pandemia. Isso é ponto comum. Tá. E Isa, só continuando, então, sei que tinha travado um pouquinho o vídeo aqui, mas vamos lá. Com relação a essas drogas lícitas, né, eu vou focar no álcool. Que droga lícita a gente acaba sabendo que é um caos mesmo, né, que só dá problema e acaba sendo um tema um pouco mais batido. Mas quanto às drogas lícitas, eu digo só para dar um exemplo, quanto a essa questão do álcool em excesso, a gente tem uma área rural grande, em toda a nossa região aqui, né? A gente acaba tendo o agronegócio aí, de uma forma geral, com uma mola, né, propulsora aí da região.
e em especial ali na comarca de Malé, a gente tem uma área rural muito, muito grande. E o que acontece? Isso aí começa a vincular, nós temos muitos idosos daí residindo no interior sozinhos, sabe? Sozinhos. Daí esses idosos que eles fazem? Às vezes, muitos acabam bebendo, daí vão no bar, que já conhece o pessoal, vão lá, bebem um monte e começam a falar demais. E aí começa a ter os malandros que estão de olho ali, ou tem algum informante por ali, pegando história. Então vai lá alguém no bar, começa a falar que vendeu um reflorestamento, que tirou uma erva, e esse pessoal gosta de guardar dinheiro em casa. Então até aproveitar o espaço aí para tentar falar, pessoal, que se conhecem idosos que vivem sozinhos no interior aí, não incentivem eles a guardar dinheiro em casa, muito pelo contrário, tentem fazer com que eles guardem dinheiro em bancos. Porque nós temos muitos idosos que daí pegam dinheiro, quantias a valores às vezes alto em dinheiro, né? Que viram uma erva grande, um reflorestamento, 20, 30, 50, 100 mil reais e guardam em casa. E vão no bar, bebem tudo, começam a falar. Alguém pergunta, vendeu, quanto vendeu, tal, 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 e sabe que essa pessoa está com o dinheiro em casa. Resumindo, passa algum tempo, invadem a casa dessa pessoa. Nós temos várias quadrilhas aí atuando na região com esse tipo de crime específico. Eles surram sem dó os idosos. É de dar dó de ver as fotos das lesões desses idosos. Eles batem de forma muito covarde e muito violenta nesses idosos, sabe? Até que os idosos acabam falando onde está o dinheiro e de repente perdem ali a economia de uma vida inteira, sem contar, às vezes, a integridade física, e foi no caso desse que a gente teve uma situação de latrocínio ali em Malé. Um senhorzinho, frágil fisicamente, acabaram batendo nele muito, ele não resistiu, acabou falecendo. Largaram o corpo no meio do mato e saíram ali com o que ele tinha, sabe? Então nós tivemos vários casos desse em Malé, e alguns até de pessoas que a gente ficou sabendo ali, alguma investigação correu paralela em Malé, porque Malé, numa parte do Malé, ele faz divisa com Cruz Machado, que pertence à comarca União da Vitória, e que os crimes ocorreram daí em União da Vitória. Talvez até esteja em sede de investigação isso daí, mas enfim, que as fotos agrediram de forma absurda, sabe? Era um senhor e uma senhora, muito idosos, irmãos que moravam sozinhos. Então o pessoal acaba guardando esse dinheiro, quantias altas, em lata de bolacha, sabe? Lata de banha, e guarda tudo em casa. E não adianta, o pessoal vai lá, bate, quase matam, se não matam esses idosos, e porque isso daí tem bastante dinheiro em casa, vai no bar, sai, comenta alguma coisa, ou às vezes não fica sabendo, né? Que vendeu alguma coisa e já corre a notícia, e isso daí também é um crime que ocorre bastante na região, e é muito perigoso porque está tendo lesões muito graves nos idosos, se não morte. Nossa. A gente teve aqui, eu lembro que alguns anos atrás a gente teve bastante, teve uns 3, 4 aqui, uns 3, 4 casos no interior aqui em Porto União, pintado. Me lembro realmente que esse não é um crime que não é comum, né? É um crime, aliás, é um crime comum, né? É um crime que se repete bastante. Justamente o que você falou, né? A pessoa comenta, fala o que não deve e aí vira vítima. E o que acontece na minha próxima pergunta são os crimes da internet, né? Eu caí no golpe por burro, porque eu acho que se for passa bem a culpa, né? Que esses dias eu tava vendo, até me conformei, porque o nosso prefeito Bachiravas também teve do celular clonado. Falei, opa, então não tô tão sozinha nessa. Então, quer dizer, hoje a gente cai mesmo porque esses crimes estão muito elaborados, né? Estão muito elaborados. E aí eu caí porque foi uma promoção, mandaram uma promoção num hotel, digita 6 dígitos, mandei tranquilamente 6 dígitos, na hora meu celular foi clonado. Então, esses crimes da internet, que são chamados de crimes virtuais, têm aumentado muito, né? E a gente conversou um pouco antes, aí você me contou umas coisas, quero que você compartilhe com o pessoal aí. Vamos lá, coincidentemente, né, a gente comentou aí esses dias de tratado isso daí. Hoje, na hora do almoço, eu estava vendo o jornal e falaram que agora, esse ano aí, aumentou em mais de 30% aí os crimes virtuais aí, por causa também da pandemia, né? Cada vez mais gente em casa, a crise cada vez maior, mais gente desempregada, mais gente aí tendendo a entrar aí na prática criminosa, né? E isso também, como você falou, você mesma caiu.
Sim, exatamente. E aquela chuva de mensagem, a gente está cada vez, a gente não se desgruda mais, né, da internet, Uhum. e cada vez mais elaborada, temando para páginas quase idênticas às páginas oficiais, cada vez histórias mais convincentes. E é isso daí. Viram, você é uma mulher inteligente, já com uma formação acadêmica longa aí, né? E às vezes a gente acaba caindo. Eu tenho conhecidos aí, médicos, advogados, você, todo mundo que acabou entrando e sendo, ou caindo diretamente, ou tendo o número clonado de alguma outra forma, e daí vem aquelas mensagens, você fazendo passar por irmão que está com problema, pedindo para depositar o dinheiro que já vai devolver, e as pessoas acabam, na hora, da pressa ali, acabam depositando. Isso daí é muito difícil a gente buscar esses valores depois que as pessoas perdem, né? Porque já sai numa conta, a pessoa na hora, já hoje em dia, tudo eletrônico, ele já transfere para outra, já cai em conta de laranja, e é muito difícil a gente pegar esse tipo de situação. Agora nós temos alguns golpes aí que estão fazendo, o pessoal está sendo muito bem sucedido na região. Antes a gente estava com esses de pedir dinheiro para parente, né? Agora, a moda aí que está atingindo mais o público masculino, né, é a questão de perfis falsos aí, de Facebook principalmente, de mulheres, e começa a puxar conversa. Já vem, claro, hoje em dia muitas pessoas Facebook aberto, eles fazem uma investigação, né, do público-alvo, esse pessoal de bobo não tem nada, vem ali quem são as potenciais vítimas, e essa menina, né, entre aspas, começa a puxar conversa com o cara. E o cara já se empolga, começa a ver, nossa, é a chance aqui de conseguir alguma coisa, e geralmente começa a pedir foto. Uhum. E o cara começa a mandar foto dele, ou com roupa íntima, ou às vezes manda nudes, né? E daí o que acontece? A hora que vai a primeira foto mais constrangedora, de repente o cara recebe uma mensagem. E daí eles geralmente pedem o número do WhatsApp e começam a trocar essas fotos e mensagens por WhatsApp, tá? Daí a hora que começa a mandar as fotos, o cara começa a receber mensagem dizendo que é o pai da menina, que pegou o celular da menina, que viu aquilo ali, que a menina é menor de idade, e para ele não denunciar, então que eles façam um acerto por fora ali, que tem que pagar um dinheiro. A gente teve alguns casos até que daí a pessoa começa a mandar mensagem se fazendo passar pelo delegado com foto de perfil, dizendo doutor, polícia civil, não sei o que, sabe? Dizendo que é o delegado, que o caso já chegou ao conhecimento dele, então para fazer um acerto para não ir para frente é tanto. E nós temos gente aí perdendo quantias significativas de valor, sabe? Não é pouca coisa. São alguns R$ 1.000 aí que o pessoal tá naquele desespero, medo de ser processado, alguma coisa assim, né? Achando que cometeu um crime com uma menor de idade, o pessoal começa a pagar o que pede e começa a se submeter aí na mão desses estelionatários aí. E então, eu só oriento o pessoal que recebendo esse tipo de mensagem, pedindo dinheiro, por fora, procure advogado, procure a polícia. Se você caiu no golpe, faz parte, acontece. Só não aumenta o teu prejuízo. Vá, procura, não é vergonha. Acontece, você vai na delegacia e diz, ó, já mandei um pouco de dinheiro, assim, assim, assado, porque se a vergonha, principalmente nesses casos, a gente ali já teve uns 2, 3 casos recentes desse tipo de golpe de menina, sabe? Mas eu garanto que tem muito mais, porque a Sim, gente não, entrou em não. perfil de alguma dessas meninas e elas tinham vários outros amigos da região. Ou seja, estava falando com um monte de gente. E eu aposto que muita gente caiu e está bem quietinha, porque às vezes é comprometido, é casado, né, tem namorado, enfim, não quer se expor também, é o medo da exposição. E Então, fica quase que é o golpe pagando. perfeito. É, exatamente, fica pagando e é o golpe perfeito. A vítima não quer dar parte para não passar vergonha, e o criminoso levou o dinheiro e está tranquilo. Quando eu fui Então, fazer isso está boletim de tendo ocorrência bastante. aqui na. Quando eu fui fazer boletim de ocorrência aqui na delegacia de Portunhol, o delegado me falou: olha, ele falou, olha, tem esse golpe, né? A menina começa a conversar com o cara, geralmente elas escolhem uma pessoa bem posicionada, casada, enfim, que tenha o dinheiro para pagar a chantagem. E ele me relatou que naquela semana ele tinha recebido mais ou menos umas 80 pessoas que tinham ido lá. Mas ele acrescenta que, me acrescentou que, lógico, que havia uma subnotificação disso também. Né? Por exemplo, eu perguntei para o meu marido, Gerson, se você caísse num golpe desse, você faria o boletim de ocorrência ou você pagaria? Ele, eu pagaria porque eu preferia viver, né? Sim, Quer é dizer, aquela história. Né? aquela coisa, tem muita, imagine quantas pessoas que devem pagar, né, por isso. Porque justamente como você falou, a pessoa casada,
né? Não quer se expor. Imagina você, um juiz, cair num golpe desse, né? Um advogado, um médico, uma pessoa, né, conhecida, que tem uma profissão que depende de outras pessoas, né? Um profissional liberal que depende de outras pessoas para confiarem nela. Né? Como é que você vai chegar a ter mais clientes, atender mais pacientes? Fatalmente você vai ceder à chantagem, né? Sim, a pessoa, exatamente isso, paga para medo de uma... A questão moral acaba sendo pior do que o prejuízo material, né? Então ele põe na balança, assume o prejuízo material e vida que segue, né? E a pessoa levou o dinheiro aí de forma bem, bem tranquila. Mas até não sei qual que é a próxima eventual pergunta, eu já adianto, né, que esse tipo de golpe virtual, não só na parte material aí, mas para frente a gente pode desenvolver alguma coisa e está tendo consequências graves até na parte sexual aí, tá? De abusos mesmo. Eu te perguntar, esse crime também, que é o de abuso sexual e de abuso sexual de menores, isso tem aumentado também? Bastante, tá? Primeiro que a nossa região, a gente já tem um número de casos de estupro de vulnerável, que a gente fala, né, que é o abuso contra menores, num número aí bem grande, talvez até muito maior do que as pessoas imaginem, tá? A gente tem muito, muito caso. Isso eu digo na região inteira mesmo. Pode pegar Malé, Frontin, União da Vitória, o interior, Portunhão, aqui a região inteira. O número é gritante, sabe? Maioria das vezes com parentes, né? Ou pai, padrasto, avô, tio, um amigo da família, padrinho. Então, isso daí é uma coisa assustadora. Isso daí traz consequências psicológicas aí para a vida futura do menino ou da menina abusada, que é uma coisa, às vezes, difícil de você superar ou resolver bem para frente. Então, é um crime bem grave que nós temos muito, e também, quando envolve pessoas da família, muitas vezes tentam resolver isso, matar isso dentro da família mesmo. Tipo, não vamos levar para frente, você deve ter entendido errado, é teu tio, é teu padrasto, fique assim, senão teu padrasto vai me largar, às vezes. Então, nós temos muitas vezes conivência materna nesse tipo de crime. E eu, em outra comarca que eu já passei, eu cheguei a condenar um padrasto e a mãe como coautora por omissão em estupro. Porque ela tinha ciência que o padrasto abusava da filha dela o tempo inteiro e ela não fazia nada de medo de perder o companheiro, sabe? Então a gente chega a situações que beiram o absurdo. Isso dos abusos que ocorrem em casa, né? Dentro de família, é normal. E agora a gente tem também, né? Que eu falo, a internet hoje, ela facilita um monte a nossa vida, mas o pessoal sempre acha o jeito de usar para o mal, né? Então agora a gente tem também isso daí, de pessoas mal intencionadas que começam a aliciar pessoas, e daí o limite deles é o mundo, né? A internet eles aliciam em qualquer lugar do mundo. Pessoas aí também, com casos já julgados que a gente teve, pessoas de outros estados, sabe? Do norte, do nordeste do país aí, aliciando pessoas da região. Eles também, através de redes sociais, eles davam uma escaneada nas quem tinha potencial de vítima. Nesse caso, a pessoa podia ter uma predisposição por vítimas de um sexo X, de uma idade X, né? E ele via quem tinha aquele tipo de situação, chegava, começava a conversar, ele... um caso ali tinha preferência por mulheres, começava a se aproximar dessas mulheres, em quem ele identificava algum tipo de fragilidade emocional ou carência, o cara às vezes mais boa pinta, tal, começava a chegar ali, de repente a mulher começava a se envolver emocionalmente, o cara começava a jogar uma indireta, uma verde, que sabia que ela tinha filho, filha, enfim, enteada, que achava bonito, bonita, e ele teve um sonho maluco, o que ela achava, não sei o que era a loucura dele, e se a mulher desse uma corda naquele sonho maluco, mas me diga o que é, sabe? Que ele visse, opa, não se espantou com a ideia, porque quem cortava direto, deduzo eu que o cara já cortava a conversa, fala, não, nem me fale esse absurdo, né, meu filho, minha filha, mas se a mulher às vezes dava qualquer tipo de entrada, ele vai indo, e de repente o cara começava a convencer vítimas aí a filmar, mostrar filho, fazer algum tipo de prática, né, com o filho aí. Então a gente chega nesse cúmulo de situação, e isso daí
Não é coisa que acontece, não, isso a gente nunca vai ver aqui, não, isso acontece aqui, isso acontece na nossa região, acontece toda hora aí. A gente tem vários casos de crimes aí, principalmente depois, agora estamos tendo agora vítimas adolescentes que entram nessa de mandar nudes e mandam nudes e já começam na sequência a receber chantagem, me pague tanto, senão vamos liberar, vou expor tua foto tal. Então, tem que ficar muito esperto. Hoje em dia, com redes sociais, se você não conhece uma coisa meio estranha que você vê que vem dinheiro fácil, relacionamento fácil, isso daí é bom abrir o olho. Quem tem filho menor, então, cuidado redobrado, né? Que já consegue mexer na internet aí, porque o pessoal tá de olho e mexe em qualquer lugar do Brasil. Aqui em Malé, esse caso, a gente conseguiu pegar essa pessoa longe, fora, mas olha, foi uma investigação hercúlea aí, sabe? Da Polícia Civil com o Ministério Público, envolvendo Facebook, GAECO de outro estado. Então, tem que ser uma mega operação, sabe? Com decisões saindo de madrugada mesmo, para poder cumprir 6 horas da manhã em outro estado. A gente ficava no gabinete até 2, 3 horas da madrugada, eu e minha equipe ali, para a coisa funcionar, e no caso ali a gente conseguiu, né, ter êxito, mas enfim, não é uma coisa fácil e que está muito próximo da gente, sabe? Tem que ter um controle mesmo aí. Primeiro é a gente mesmo ficar esperto com alguns golpes e depois, com o menor em casa, não adianta querer falar que é só, não, é privacidade, privacidade, mas não adianta. Tem que ter pai e mãe, tem que ter um certo nível de controle para evitar que uma pessoa em formação, que não adianta falar que uma criança, aí, uma adolescente, 13, 14 anos, né, já tem maturidade suficiente, que por mais que eles achem que tem, né, a gente já teve essa idade, a gente acha que sabe tudo, acabam sendo vítimas, mas ó, fácil desse pessoal, né, eles são realmente especialistas em fazer isso. E o pessoal é muito bom no trato psicológico dessas pessoas, sabe? Esse pessoal, eles fazem uma lavagem cerebral na mente das vítimas aí, que é uma coisa que a gente não acredita, sabe? A gente vê ali, a gente não acredita como que a pessoa conseguiu fazer a pessoa fazer determinada prática, sabe? É uma coisa impressionante. Aliciar, né? Sim. Aliciamento, né? É uma coisa que vai progredindo e até que a pessoa realmente se entrega e o outro vence. Isso daí mesmo, a hora que a pessoa, esse aliciador vê que a pessoa está meio apaixonado ou apaixonada por ele, aí ele tem a pessoa na palma da mão, sabe? E realmente, que nem eu falei, ele procura pessoas que ele enxerga algum tipo de carência ou vulnerabilidade e na hora ele identifica e ele vai ali, sabe? Vai naquela carência e já começa a suprir aquela carência da pessoa e a pessoa começa a achar que ele é a melhor pessoa do mundo, vai resolver os problemas da vida da pessoa e se entrega mesmo, sabe? Faz o que a pessoa quer, vira uma marioneta na mão da pessoa. Me fez lembrar agora daquelas mulheres que recebem aquelas propostas, assim, daqueles caras que são pilotos de aeronaves dos Estados Unidos, que trabalham na embaixada americana não sei onde, né, que recebem convite do Facebook e ela acha que realmente ela foi... alguém achou ela, né, ali. E aí quando você fala, ó, isso daí é um golpe, ela, não, você não quer a minha felicidade, e aí corta a amizade com aquela pessoa que alertou, né, porque ela acha que ela tá tão vulnerável, né, afetivamente, pensando que realmente ela chegou, né, naquilo que ela esperava, e ela realmente foi aliciada. E a partir dali é só degringolar, né, vai depositar quanto o cara quiser pra vir, o cara nunca vem, né. Esses crimes são bem antigos, já. Quando a gente começou o Orkut lá atrás, passou para o Facebook, esses crimes são super antigos e ainda fazem vítimas, né? Doutor? E ver com o nível de divulgação que a gente tem hoje falando desses golpes, né, de tudo que acontece, e mesmo assim, todo dia tem gente caindo, mesmo com toda a divulgação que tem, né? Então, a parte psicológica que esse pessoal consegue entrar na cabeça das pessoas é um negócio realmente impressionante. Bom, a gente tem mais uns minutinhos. Eu tinha uma última pergunta para fazer, mas eu vou deixar para uma outra live, porque ela também vai render bastante tempo. Eu quero que você, por favor, diga para nós, não uma mensagem assim, mas assim, na tua experiência hoje, o que mais a gente tem que tomar cuidado assim nessa questão da pandemia, não só com esses crimes da violência contra a mulher, os crimes da internet, e a gente está muito vulnerável em relação a isso, né? E você falou antes que as mulheres têm que ligar, tem o botão do pânico e tudo mais.
E a gente falou sobre essa questão da violência doméstica ser cultural e a bebida cultural. Isso tudo é meio cultural, né? Então, como é que a gente pode criar uma cultura de contra isso, na tua perspectiva? Isso que eu comento sempre quando eu vou até nas escolas falar e nas turmas, eu acho que o primeiro passo talvez seja colocar na cabeça, principalmente das mulheres, das meninas, que elas não parem de estudar, não parem de estudar, invistam na sua própria formação e nunca abdiquem totalmente da sua vida para viver a vida da companheira ou do companheiro, enfim, quem estiver com ela, sabe? Para que sempre ela tenha uma válvula de escape, porque a gente vê que a maior parte dessas mulheres que não conseguem sair dessa situação acaba sendo porque se largar a pessoa que está com ela, ela não tem como sobreviver, ela não tem emprego, ela não vai ter nada, os filhos vão passar alguma necessidade. Então eu sempre falo, meninas, não parem a vida de vocês por nada, tentem, claro que às vezes não é fácil, mas enfim, da melhor maneira possível, ser independente, ter uma formação, né? E não deixar a própria vida e acabar sendo quase que um apêndice, né, de uma outra pessoa que você não consegue viver sem aquela pessoa por mais mal que essa pessoa venha te fazer. Então, um conselho para isso que a gente fala é educar essas meninas cada vez mais para que elas sejam independentes, tenham a vida delas. Se elas ficarem com alguém, seja porque gosta mesmo da pessoa. E o dia que não tiver bom, é o que eu falo, dá um pé no traseiro mesmo, né? E vai tocar a vida dela, para não ficar dependendo, seja emocional ou fisicamente, porque o emprego, ela ter uma formação, ela ter, né? Saber que é dona do próprio nariz te dá autoestima. Você com autoestima alta, você não se submete, né? Alguém que fica te humilhando, te batendo. Então, para a mulher, eu acho que o primeiro passo que seria importante seria isso daí. Daí o outro é educar mesmo os meninos, né, para que parem com esse tipo de comportamento, que isso daí realmente não é correto, não é algo para ser perpetrado para frente. E alcoolismo é a mesma coisa, começar com educação. Aí, educação é a base de tudo, não adianta. Educando melhor, a gente vai melhorar tudo. E o que você fala é o que os pais falam. Mas nunca os pais não conseguem fazer isso, entrar na mente da pessoa e a pessoa tem que escutar isso sempre de alguém, né? E normalmente isso deveria ter sido, também deve ser trabalhado na escola, mas infelizmente a escola de hoje não tem mais toda aquela propaganda que ela tinha antes em relação a estude, faça o que tem que ser feito, que é estudar. A escola de hoje tem se preocupado muito com outras, e essa é uma crítica que eu faço mesmo, como professora, como ex-professora. A escola tem se preocupado com outras bandeiras e tem deixado de lado a mediação do conhecimento, que é a prioridade, né? Doutor, eu quero... Doutor! Ítalo, eu quero agradecer demais a tua contribuição para nós. Eu acredito mesmo que quando a gente conversa sobre essas coisas, muitas pessoas talvez não perguntem para outros, porque tem até uma vergonha de saber. Como você falou do 180, do botão do pânico, tem muita gente que desconhece ou não vai atrás pela própria vergonha, porque não quer realmente fazer, né? E a mulher fica submissa, muitas vezes, justamente como você falou, financeiramente. Eu acredito que hoje um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade da mulher se libertar dessa violência que ela sofre é a questão financeira e o que a gente falou ali das questões morais. O que vão pensar, né? Eu vou continuar casado, vou continuar com a pessoa, mas não vou falar porque o que vão falar de mim. Então, quando você fala sobre isso dá uma certa força para as pessoas, né? Você, na qualidade de juiz, uma pessoa jovem, uma pessoa que desde que você estudou, você foi atrás, você batalhou para conseguir, você passou no concurso para juiz e você tem continuado a ajudar essas pessoas da mesma forma que você sempre ajudou antes, né? Então, eu agradeço imensamente a tua participação hoje aqui. Quero dizer que foi muito bom conversar com você. Que pena que a gente só tem 1 hora. E a gente está à disposição. Um beijão gigante para aquela Maria, que é uma fofinha. E para a Mariane. Eu adoro vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição sempre que precisar. Foi realmente um prazer falar com você, a gente que já se conhece faz muito tempo, e faz muito tempo que a gente não conversava, assim, pelo menos a gente conversou. Te admiro demais, desejo toda a sorte do mundo aí. Sempre um prazer falar com pessoas aí inteligentes e de senso de humor afiado. Eu adoro esse tipo de conversa, tá? Então, muito obrigado mesmo. E que você precisar que eu possa ajudar aí, sempre conte comigo e pode deixar que eu entrego aqui o beijo para as mulheres que mandam aqui em casa. Tem mais uma que late, parece aí, né, que te manda. Tem mais uma agora, até a cachorrinha aqui, eu
Estou em minoria grande aqui em Mas é casa, isso não aí, mando mais nada. se as mulheres mandassem sempre, ia ser tão bom, né? Né? Essa é a lógica, É, essa é a nem nossa entendo. lógica, né? Aqui em casa também. Né? O Gerson ele pensa que ele manda, mas quem manda na verdade somos nós. Eu e ele diz. É bem isso mesmo que acaba acontecendo na prática. Ítalo, um beijo para vocês. Muito Beijo obrigada. Quero também. agradecer a todo mundo que assistiu nós aí até o fim e que vai assistir nós a posteriori. Tá bom? Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo. Tchau, tchau.